Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Como passaram? Descansaram bastante esses dias? Tiveram um tempinho para descansar, para fazer as tarefas? Certeza, né? Que vocês fizeram tudo. Bom, hoje, dia 15 de junho de 2020, segunda-feira, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 5 a respeito das reformas religiosas, tá? Nós começamos o nosso capítulo, né? Falando a respeito do contexto histórico europeu, né? Que estava passando por aquele período do Renascimento, né? Da difusão dos ideais humanistas. Primeiramente surgiu a prensa móvel de Gutenberg, que nós vimos. Depois foi a influência das ideias humanistas na fé cristã. Depois nós vimos a respeito da reforma protestante, né? Que começou lá com Martinho Lutero, na Alemanha. Depois nós vimos a respeito das consequências que essa reforma trouxe. Essa reforma trouxe algumas consequências. Nós vimos a respeito do calvinismo, que surgiu com João Calvino, lá na Suíça, lá na França, depois ele teve que se mudar para a Suíça. Depois nós vimos a respeito do surgimento da igreja anglicana, que foi quando o rei Henrique VIII, lá da Inglaterra, ele rompeu com o catolicismo, ele brigou com o Papa da época, porque o Papa não aceitou o divórcio dele com a esposa dele, e ele queria se casar com outra, e o Papa não aceitou, e os dois acabaram rompendo, e ele acabou formando a igreja dele, que é a igreja anglicana, que até hoje ela é a igreja que é mais seguida na Inglaterra, é o anglicanismo, tá? Não é o catolicismo. O anglicanismo, ele tem alguns aspectos parecidos com o catolicismo, mas não é a mesma coisa, tá? O anglicanismo é a religião que a rainha Elizabeth segue, que os netos dela, que o filho dela segue, tá? Depois nós vimos também que surgiram outros dois movimentos nessa reforma protestante, que foi o ziglianismo e o anabatismo, né? Que são duas doutrinas que acabaram surgindo. Em seguida, nas últimas aulas, nós trabalhamos a respeito da Contra-Reforma, relembrando o que é a Contra-Reforma. Tinha surgido a Reforma Protestante, né? Que é através do Martinho Lutero, tinha rompido com a Igreja Católica e tinham surgido diferentes religiões. O que a Igreja Católica decidiu fazer? Vamos fazer uma Contra-Reforma, vamos frear o espalhamento dessas ideias protestantes pela Europa. Vamos fazer a Contra-Reforma, contrário a essa ideia de reforma. Então, o que aconteceu? A Igreja Católica, lembra que eu falei para vocês, se reuniram num concílio de Trento, Trento é uma cidade italiana, onde se reuniu todos os membros da Igreja Católica para decidir como que eles iriam frear o espalhamento dessas ideias protestantes, do anglicanismo, do calvinismo, pela Europa. Vamos decidir como que nós vamos fazer para frear isso daí. Então, decidiram reunir-se no concílio de Trento e decidiram discutir o que fazer para frear o espalhamento assim dessas ideias. Então foi decidido no concílio criar a Companhia de Jesus, né? Lembra que eu falei para vocês? A Companhia de Jesus foi criada pelo padre Inácio de Loyola. Companhia de Jesus, sempre que vocês lembrarem da Companhia de Jesus, se lembrem dos jesuítas, aqueles que vieram em 1500 e pouco para o Brasil para catequizar os índios. Se lembra que eles acreditavam que os índios não tinham religião e acabaram vindo para o Brasil para catequizar esses índios. Eles tinham o objetivo, né, de levar as pessoas para a fé cristã, para o catolicismo, tá? Depois nós vimos a Contra-Reforma e através da Contra-Reforma surgiu a Inquisição. O que é a Inquisição? Inquisição é o Tribunal do Santo Ofício, né? Conhecido também como Inquisição, órgão da Igreja Católica criada no século VIII para combater o paganismo e as heresias, né? O que é o paganismo? As pessoas que pagão, quando a gente fala um bebê pagão, é um bebê que ainda não foi batizado. Do catolicismo, né? Quem é católico sabe que o bebê nasce, esperam ele ficar um pouquinho maior. O que faz? Para ele não continuar pagão, vamos batizar o bebê. Mais ou menos isso, conseguiram entender? E heresia, as heresias é quem não acredita, é quem não, assim, tem as ideias diferentes do que é o catolicismo. Por exemplo, tem pessoas que são acusadas de herege porque tem outra religião.
né? Ele é evangélico, então ele não acredita na minha religião. Naquela época era acusado de heresia, de não acreditar na doutrina da fé católica. Daí nós falamos a respeito desse contexto, né, todo de combater, né, essas ideias protestantes. Começou a surgir a questão das torturas em nome de Deus, eles diziam, né? E torturas e autos da fé, onde começou a surgir aquela perseguição às pessoas que não eram católicas, ou que às vezes acabavam sendo obrigadas a se tornarem católicos, às vezes era da religião judaica ou era da religião do islamismo, e acabava se convertendo ao catolicismo, e mesmo assim era perseguido, era torturado. Às vezes a tortura acabava chegando até a morte, tá? Eram torturas muito feias, né, que essas pessoas tinham que passar. Às vezes eram queimadas até mesmo em praça pública, tá? Daí eu falei pra vocês a respeito das mulheres. As mulheres sofreram muito nessa época com essa perseguição, porque às vezes elas não podiam nem fazer um chá, porque se o vizinho visse ela fazendo um chá, que ele era perigoso ele pegar e denunciar essa mulher e acusar ela de bruxaria. Aquela mulher tá fazendo bruxaria, não é cristão. O que nós vamos fazer? Vamos pegar essa mulher e matar ela, porque ela é bruxa. Então as mulheres acabaram sofrendo bastante. E às vezes as parteiras, né? Porque naquela época não tinha essa questão de fazer uma cesárea, né? De ir pro hospital, as mulheres que não conseguiam. E às vezes muitos bebês acabavam nascendo mortos. E as parteiras eram acusadas de ter matado o bebê em nome do coisa ruim. E elas às vezes eram acusadas e queimadas nas fogueiras por conta disso. Então, eu falei pra vocês que as mulheres, né, as curandeiras da época que faziam chás, que tentavam salvar vidas, eram muitas vezes condenadas à morte, né, à fogueira. Falei pra vocês que também existia bruxaria, tá? Também tinham pessoas que desejavam o mal do próximo, faziam coisas pra fazer o mal, mas muitas mulheres que faziam bem acabavam sendo mortas na fogueira. Daí veio uma pergunta muito interessante na plataforma esses dias pra mim, a respeito da perseguição protestante, né? Aos protestantes, né? A perseguição eu falei que a perseguição era mais na Espanha e Portugal, mas também havia uma perseguição ao protestantismo, aos protestantes, que de fato seguiam a religião mesmo protestante. Foi até uma pergunta que me mandaram. Ó, aqui na página 331, nesse item verde, nós vamos ver que também houve bastante intolerância religiosa nas religiões onde o protestantismo era dominante. Mas não foram criados órgãos oficiais que sistematizassem as perseguições a pessoas de outras religiões, tá? Então, eles foram perseguidos, mas, muitos acabaram não morrendo, não sendo torturados, tá? Uma coisa que acabou passando. Não foram criados órgãos para, eu vou procurar aquele protestante e condenar ele na fogueira. Não foi assim que aconteceu, tá? Eles foram perseguidos, né? Muitos tiveram que mudar de país, mudar de lugar, como exemplo do João Calvino, né? Ele que fundou o calvinismo na França e ele teve que se mudar para a Suíça porque os ideais dele não eram bem-vindos na França por conta da perseguição que ele sofreu. Na Alemanha, por exemplo, ocorreram perseguições a grupos religiosos que não aceitavam as regras da igreja protestante, os quais sofreram torturas e foram executados por não seguirem os seus dogmas. Também teve perseguição aos que não queriam se converter ao protestantismo. Aos católicos também teve perseguição na Alemanha. Na Inglaterra, houve condenações à morte de mulheres acusadas de bruxaria, além de perseguições violentas aos fiéis da religião católica. No atual Estados Unidos, então, na época, era colônia da Inglaterra, muitas mulheres foram acusadas de bruxaria e torturadas por protestantes. O que você pensa sobre esse assunto, né? Vocês têm que refletir a respeito dessa questão. O que vocês estão conseguindo entender a respeito dessa questão? Dessa intolerância religiosa. Até hoje, né, nós ouvimos bastante questão de intolerância com as religiões, né? E nós sabemos que cada um tem o livre-arbítrio, cada um segue a religião que quiser, né? Ninguém é obrigado a seguir o catolicismo, todo mundo tem a sua livre escolha, né? Cada um segue
ou onde se sente bem, né? Nós sabemos hoje em dia que é assim, né? Então nós temos que ter conosco essa importância de respeitar a religião do nosso colega, de respeitar a religião do próximo, né? Às vezes nossos familiares, por exemplo, eu sou católica, mas tem muitas tias minhas que são evangélicas. Eu vou deixar de conversar com ela, de gostar mais dela porque ela não segue a mesma religião que eu? Claro que não. Ela é minha tia e eu amo ela do jeito que ela é. E eu aceito a religião que ela segue e nós nos damos bem, cada um com a sua religião. Então é importante, tá, pessoal, nós refletirmos até que ponto, né, nós estamos sendo tolerantes com o nosso próximo. Bom, na página 332, nós vamos ver a respeito da arte barroca e religiosidade. A arte barroca é um estilo artístico que floresceu entre o final do século XVI e XVIII, inicialmente na Itália. Ela começou, é uma arte diferenciada, é uma arte mais voltada para a religiosidade, tá? Ela é uma arte, às vezes, escrita com mensagens mais religiosas, é uma linguagem, assim, um pouco mais, com tom pessimista, tá? Poesias marcadas pela instabilidade emocional. A arte barroca, vocês vão estudar bastante em literatura, tá? E também, às vezes, na matéria de artes do professor Vinícius, às vezes ele vai trabalhar com vocês a arte barroca, tá? Até falei pra vocês que quando nós voltarmos pra escola, logo, se Deus quiser, nós dá até para nós fazermos uma aula em conjunto, misturar história com arte e literatura, para que vocês consigam entender, porque tem bastante aspectos da história, a história inteira é ligada com a literatura e com a arte. É impossível você entender história sem entender a arte e sem entender literatura, tá? Bom, aqui fala que durante o período das reformas religiosas, daquelas reformas protestantes que estavam ocorrendo, desenvolveu-se na Europa um estilo artístico chamado barroco. As obras deste estilo tinham como características principais o exagero, o grande número de detalhes, a sensação de movimento e profundidade, as expressões marcantes e o jogo de luz opondo claro e escuro. Ó, vocês podem perceber, né? Na primeira imagem, né? Que o homem que está sentado de costas, está tudo muito escuro. E aqui está representado, acho que é Jesus, né? Ele tá bem claro, né? A arte barroca é a dualidade vivida pelos europeus nesse período com o conflito entre a fé e a razão. Ou seja, essa arte, ela expressa bastante aquela questão, o que eu vou seguir? Será que eu vou seguir a religião? Será que eu vou seguir a minha fé? Ou será que eu vou seguir a razão? Então, a arte barroca é uma mistura desses dois temperamentos, tá? É uma dualidade. A arte barroca foi expressa em bastante pinturas, esculturas, artes decorativas e também bastante na arquitetura. Em Minas Gerais, não sei se vocês já escutaram falar, mas tem algumas cidades que tem bastante a questão da arte barroca presente nas suas igrejas. Bom, aqui na primeira imagem, né, que eu falei para vocês, é a ceia de Emaús, Olhos sobre tela, de Michelangelo. O Michelangelo lá do Renascimento, lembra o Michelangelo que fez o Davi, aquela escultura? Ele que pintou essa imagem aqui. Essa imagem, eu não entendo muito assim de pintura, de arte, mas para mim tá representando Jesus com seus apóstolos em volta, né? E ele pregando a mensagem, você vê que ele está mais claro, né? Dando contraste com os seus apóstolos em volta, que estão um pouco mais escuro. Aqui embaixo, a primeira imagem, eu não sei também se é a respeito da Santa Ceia de Jesus, tá? Também não sei, eu que tô falando. A segunda imagem é a velha fritando os ovos, né? Ó, vocês podem perceber que é uma imagem bem real, né? Assim, tá bem nítido, né? Uma coisa bem forte, mas você pode perceber também que o fundo é bem escuro. Aqui nós vamos ver na escultura, a arte barroca se caracterizou principalmente por sua extrema dramaticidade e grandiosidade. O italiano Gian Lorenzo Bernini foi um dos mais importantes escultores barrocos. Observe abaixo uma de suas obras, né? É a escultura de Gian Lorenzo Bernini, feita no século XVII, localizado em Roma, na Itália. Uma fotografia de 2018, ó, vocês podem ver que é uma escultura assim,
dramática, né? Uma escultura grande, né? Com todos os detalhes, né? Aparentemente você vê, dá pra ver até as veias, né? Da escultura que tá feita. Bom, em seguida nós vamos a respeito na arquitetura. O barroco foi expresso principalmente em palácios e igrejas, né? Bastante igrejas se utilizaram dessa arte barroca, utilizando materiais como mármore, ó, um mármore bastante utilizado, o ouro. Quando falam Minas Gerais, né? Levem o ouro na nossa cabeça, bastante arte barroca, tá? Esse estilo arquitetônico criou ambientes com muitos detalhes, transmitindo a sensação de riqueza e de luxo. Ó, vocês podem perceber, né? Olha esse palácio. Que coisa linda, né? Parece que ele é todo de ouro, né? Um estilo arquitetônico totalmente voltado para a riqueza, né? Você olha, sim, ele é rico em detalhes, né? Isso é conhecido como a arte barroca. Bom, aqui tem até uma pergunta, né? Quais características da arte barroca podemos perceber nas obras apresentadas? Bom, é possível perceber a dramaticidade, né? Bem dramático, né? O exagero, o jogo de luz e de sombra, que nem eu falei pra vocês, né? A mistura, bastante a clareza nas pinturas, aquela questão de você ver com detalhes, mas tem aquela escuridão ao mesmo tempo, entre outras coisas, tá? Bom, na página 334 tem algumas atividades para vocês fazerem. Vou até postar na plataforma para que vocês respondam. Bom, qualquer coisa, vocês me perguntem na plataforma, tá? Nós vamos encerrar o nosso capítulo. Depois eu vou fazer uma revisão do capítulo 4 com vocês e do capítulo 5, para que vocês consigam compreender, porque é um assunto, assim, é um assunto fácil, mas é um assunto, assim, cheio de detalhes, tá? Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem aqui, ok?